Ao passar pela florista, a noiva do milionário ficou paralisada. Era o mesmo rosto que via nas fotos da mãe desaparecida há 20 anos. O sol da manhã de São Paulo iluminava os cristais do lustre do salão principal da mansão Dornelles, criando pequenos arco-íris que dançavam pelo piso de mármore. Elisa observava o fenômeno com um sorriso nos lábios, enquanto a organizadora de casamentos falava sem parar, gesticulando com uma prancheta na mão. Então, Elisa, decidiu entre as orquídeas brancas ou os lírios para a decoração do altar. Rafael me ligou ontem e disse que confia no seu gosto, mas que os Montenegro sempre tiveram uma tradição com lírios. A jovem de 28 anos desviou o olhar dos cristais e sorriu educadamente. Helena, a organizadora, era eficiente, mas excessivamente ansiosa. Acho que vou fugir um pouco da tradição. Quero algo diferente. Elisa ajeitou mechas do cabelo castanho atrás da orelha, exibindo sem querer o brilho do anel de noivado. Um diamante de 5 quilates que mais parecia uma pequena estrela capturada em platina. Já sei. Vou dar uma volta hoje com a Marcela. Quero ver flores diferentes. Talvez rosas vermelhas, ou algo que me surpreenda. Helena anotou rapidamente na prancheta, seu rosto demonstrando uma leve preocupação. Rosas vermelhas. É uma escolha. Incomum para um casamento desse porte. A senhora sua sogra mencionou que... Helena... Elisa interrompeu com gentileza, mas firmeza. Este é o meu casamento, e rosas não são uma decisão definitiva. Só quero explorar as possibilidades. A porta do salão se abriu e Roberto Dornelles entrou, impecável no terno cinza chumbo. Aos 60 anos, o diplomata aposentado mantinha a postura ereta e o olhar penetrante que intimidava muitos em suas negociações internacionais. Bom dia, filha. Preparativos indo bem. Ele beijou o topo da cabeça de Elisa e cumprimentou Helena com um aceno educado. Tudo em ordem, papai. Helena está me ajudando com os últimos detalhes. Excelente. Ele sorriu, mas o sorriso não alcançou seus olhos. O Henrique Montenegro me ligou hoje cedo. Está ansioso para ter você oficialmente na família. Disse que Rafael não fala de outra coisa. Elisa sentiu o peso familiar da expectativa sobre seus ombros. Seu casamento não era apenas a união de 2 pessoas, mas a consolidação de 2 das famílias mais poderosas de São Paulo. A cada dia que se aproximava da cerimônia, ela sentia que sua vida estava sendo desenhada por mãos que não eram as suas. Rafael é um homem de sorte. Ela respondeu automaticamente, a frase ensaiada que todos esperavam ouvir. Não, minha filha, ele é um homem inteligente. Sorte é para os incompetentes. Corrigiu Roberto, checando o relógio de pulso. Tenho uma reunião no banco. Não se esqueça do jantar com os Montenegro na sexta. Após a saída do pai, Elisa soltou um suspiro quase imperceptível. Helena fingiu não notar e continuou detalhando os arranjos da igreja. Algumas horas depois, Elisa caminhava com Marcela, sua dama de honra e amiga desde a faculdade, pelo bairro da Liberdade. Era um dia agradável de outono. E as 2 haviam decidido tomar um café antes de começarem a busca pelas flores. Você está bem, Li? Perguntou Marcela, usando o apelido de infância de Elisa. Parece distante hoje. Elisa deu um gole no café, comprando tempo para responder. Nem ela mesma sabia explicar a inquietação crescente que sentia. Estou bem, só... Acho que é a pressão do casamento. Às vezes parece que estou organizando um evento diplomático, e não a celebração do amor da minha vida. Marcela deu uma risada curta. Bem, quando se casa com um Montenegro, é um pouco dos 2. Não é, vamos, anime-se. Em algumas semanas você será Elisa Montenegro, a inveja de todas as socialites de São Paulo, dona da mansão mais linda dos jardins e esposa do partido mais cobiçado da cidade. Elisa forçou um sorriso. Era exatamente assim que todos viam seu casamento. Um prêmio, uma conquista, uma aquisição valiosa. Raramente alguém lhe perguntava se estava feliz. Após o café, elas seguiram para o mercado de flores, passaram por diversas lojas elegantes, mas nenhuma flor parecia despertar genuíno interesse em Elisa. Foi quando, ao virarem uma esquina menos movimentada, avistaram uma pequena floricultura de rua, modesta em comparação com as anteriores. Ali, Elisa apontou, sentindo uma inexplicável atração pelo local. Vamos dar uma olhada naquela. Marcela franziu o senho. Ali, parece meio
Simples. Não sei se teriam flores à altura do seu casamento. Por isso mesmo quero ver. Estou cansada de coisas óbvias. A floricultura era pequena. Com um toldo verde desbotado protegendo os baldes de flores do sol, o cheiro era inebriante. Uma mistura de rosas, lírios, girassóis e folhagens diversas. Uma senhora de uns 70 anos organizava alguns arranjos e sorriu ao vê-las. Elisa cumprimentou-a e começou a caminhar entre os baldes, encantada com a simplicidade e beleza natural das flores. Foi quando seus olhos se fixaram no fundo da loja, onde uma mulher de costas organizava um buquê de rosas vermelhas. Havia algo familiar naquela silhueta, na maneira como as mãos trabalhavam com delicadeza entre os espinhos. A mulher se virou, e por um instante fugaz, seus olhares se encontraram. O tempo pareceu congelar. Elisa sentiu o ar abandonar seus pulmões, aquele rosto, os mesmos olhos amendoados, o mesmo queixo delicado, as mesmas pequenas rugas no canto dos olhos quando se assustava. Era o rosto que ela via todas as noites antes de dormir. Em uma fotografia desgastada escondida em sua gaveta de meias, era o rosto de sua mãe. Nádia, a mulher que todos diziam ter abandonado a família quando Elisa tinha apenas 7 anos, estava ali, a poucos metros de distância, viva, respirando, com olhos arregalados de pavor. Mãe! A palavra escapou como um sussurro dos lábios de Elisa. O buquê de rosas caiu das mãos da mulher, espalhando pétalas vermelhas como gotas de sangue pelo chão. Sem dizer uma palavra, ela correu para os fundos da loja, desaparecendo por uma porta. Elisa, o que foi? Marcela se aproximou, confusa com a súbita palidez da amiga. Mas Elisa não conseguia responder. Sentia o coração martelando contra as costelas. Enquanto sua mente tentava processar o impossível, sua mãe, que seu pai sempre afirmou ter fugido com um amante, abandonando tudo por egoísmo, estava viva, em São Paulo. E pior, tinha fugido dela como se Elisa fosse um fantasma, ou uma ameaça. Aquela mulher... Elisa balbuciou, apontando para a porta dos fundos. Preciso falar com ela. Elisa tentou ir atrás de Nádia, mas a senhora idosa gentilmente bloqueou seu caminho. Sinto muito, moça. A Lúcia não está se sentindo bem. Posso ajudar com as flores. Lúcia, sua mãe estava usando outro nome. Elisa sentiu as pernas fraquejarem. Não, obrigada. Ela respondeu automaticamente. Volto outro dia. Arrastada por Marcela para fora da loja, Elisa lançou um último olhar para a porta dos fundos. Sua cabeça girava. 20 anos de verdades que agora pareciam mentiras. 20 anos acreditando que fora abandonada, rejeitada, esquecida por uma mãe egoísta. Li, você está me assustando. O que aconteceu lá dentro? Elisa não podia contar. Não ainda. Não antes de entender. Nada. Ela forçou um sorriso. Só me lembrei que esqueci de aprovar o cardápio do jantar de ensaio. Vamos logo, tenho que ligar para o buffet. Enquanto se afastavam, Elisa sentia algo desmoronar dentro dela. O casamento dos sonhos. A vida perfeita, o futuro planejado, tudo parecia repentinamente construído sobre areia movediça. Entre as rosas daquela floricultura modesta, ela havia encontrado o primeiro espinho que começaria a desmantelar toda a sua realidade. A noite caiu sobre São Paulo, sem que Elisa conseguisse desviar os pensamentos daquele rosto entre as rosas. Deitada na cama king size de seu quarto na mansão Dornelles, revirava-se entre os lençóis de algodão egípcio, incapaz de encontrar sono ou paz. Lúcia, sussurrou para o teto, testando o nome falso de sua mãe nos lábios como quem experimenta uma fruta exótica. Por que Nádia usaria outro nome? Por que fugiu ao vê-la? E principalmente, porque seu pai havia mentido durante tantos anos, o celular vibrou no criado mudo. Era Rafael. Oi, amor. Só ligando para saber como foi o dia de caça às flores perfeitas. A voz de Rafael era suave, mas trazia aquele tom de superioridade disfarçada que Elisa começara a notar nos últimos meses. Foi. Interessante. Ela respondeu, medindo as palavras. Ainda não decidi. Acho que vou precisar de mais alguns dias. Helena me ligou preocupada. Disse que você mencionou rosas vermelhas. Uma risada leve seguiu a pergunta. Minha mãe teria um ataque.
Os Montenegro sempre usaram lírios em seus casamentos. Sabe disso. Elisa fechou os olhos, contendo a irritação crescente. Rafael, são só flores, e o casamento é nosso, não da sua mãe. Um silêncio incômodo pairou na linha. Claro, meu amor. Só estou dizendo que algumas tradições são importantes para ambas as famílias. Após alguns minutos de conversa superficial, Elisa desligou com a promessa de jantar com ele no dia seguinte. Voltou a encarar o teto. Agora com um pensamento fixo, precisava voltar àquela floricultura. Na manhã seguinte, Elisa dispensou o motorista e pegou seu próprio carro, um presente de Rafael pelo noivado. Dirigiu até a Liberdade. Refazendo o caminho do dia anterior, quando finalmente estacionou próximo à floricultura, seu coração acelerou. A pequena loja estava aberta, com o mesmo toldo verde desbotado. A senhora idosa organizava flores na calçada e sorriu ao reconhecê-la. Bom dia, querida. Voltou para ver nossas flores. Bom dia. Elisa forçou um sorriso. Sim, na verdade gostaria de falar com Lúcia. Ela está. O sorriso da senhora vacilou por um instante. Sinto muito, mas ela não veio hoje. Problemas de saúde. Sabe como é? Mentira. Elisa reconhecia quando alguém mentia. Crescera com um pai diplomata. Aprendera a ler nas entrelinhas. Entendo. E quando ela volta, é que eu gostaria muito que ela fizesse meu buquê de noiva. Difícil dizer. Lúcia é meio imprevisível. A senhora ajeitou algumas margaridas, evitando o olhar de Elisa. Mas eu posso ajudar. Faço arranjos há 40 anos. Elisa agradeceu educadamente e fingiu interesse nos arranjos. Comprando um pequeno buquê de cravos, enquanto a senhora embrulhava as flores, ela tentou. A floricultura é sua. Sim, minha e do meu filho. Lúcia é apenas uma ajudante, sabe? A senhora amarrou uma fita nos cravos. Trabalha para nós há uns 5 anos, mas nunca é muito regular. 5 anos. O coração de Elisa apertou. Sua mãe estava em São Paulo há pelo menos 5 anos, a poucos quilômetros de distância. E ela jamais soubera. R$22, querida. Elisa pagou e saiu da loja. Mas não foi embora. Sentou-se num café do outro lado da rua, observando a floricultura. Não sabia exatamente o que esperava, mas não conseguia ir embora. Perto do meio-dia, um homem de cerca de 35 anos chegou à loja. Alto, ombros largos, barba bem aparada e mãos fortes que carregavam baldes de flores frescas. Era bonito de um jeito simples, sem os refinamentos artificiais dos homens do círculo social de Elisa. Ela o observou trabalhar por quase 1 hora. Ajudando a senhora idosa, havia algo cativante na maneira dedicada como organizava cada flor, como se cada uma merecesse atenção especial. Num instante de distração, seus olhares se cruzaram através da rua. Elisa rapidamente fingiu estar ocupada com seu celular. No 3º dia consecutivo de vigília, o homem da floricultura atravessou a rua em direção ao café. Elisa sentiu o rosto esquentar quando ele se aproximou de sua mesa. Desculpe incomodar, mas minha mãe e eu notamos que você tem vindo aqui todos os dias. Sua voz era grave e tranquila. Posso ajudar em algo? Está procurando flores específicas para seu casamento. Elisa o encarou. Surpresa. Como sabe que estou planejando um casamento? Ele sorriu e apontou para o dedo dela. O anel de noivado. E você comprou um catálogo de arranjos florais para casamento anteontem. Observador. Ela não pôde conter um sorriso. Na verdade, estou procurando alguém, Lúcia. Ela trabalhava na sua loja. A expressão dele ficou séria. Lúcia não trabalha mais conosco. Posso perguntar por que a procura? Elisa hesitou. O que diria? Que achava que Lúcia era sua mãe desaparecida há 20 anos. Que toda sua vida podia ser uma mentira elaborada. Ela me lembra alguém que perdi há muito tempo. O homem a estudou por um momento. Como se avaliasse a sinceridade em suas palavras. Meu nome é Breno. Ele finalmente disse, estendendo a mão. Breno Santos. Elisa Dornelles. Um brilho de reconhecimento passou pelos olhos dele ao ouvir seu sobrenome, mas foi tão rápido que ela poderia ter imaginado. Olha, Elisa, não sei exatamente o que você quer com Lúcia, mas ela é uma pessoa muito reservada, teve problemas no passado.
Que tipo de problemas? Breno desviou o olhar por um instante. Não é minha história para contar. Ele hesitou. Mas se você realmente precisa falar com ela por causa do seu casamento, posso entregar um recado. Elisa sentiu uma pontada de esperança. Você faria isso. Eu só queria conversar com ela sobre arranjos especiais. Ele assentiu, desconfiado, mas gentil. Deixe seu número. Se ela quiser, entrará em contato. 3 dias se passaram sem nenhum contato. Elisa continuou com os preparativos do casamento como se nada tivesse acontecido. Mas a distração era evidente. Durante um jantar na mansão Montenegro, quase derramou vinho no vestido da futura sogra ao ser perguntada sobre as flores da decoração. Desculpe, senhora Montenegro. Acho que estou um pouco cansada. Compreensível, querida, respondeu a matriarca com um sorriso ensaiado. Mas lembre-se, um Montenegro nunca demonstra cansaço em público. É uma das primeiras lições que aprenderá como esposa do Rafael. Elisa sentiu o estômago revirar, mas manteve o sorriso no rosto. Rafael apertou sua mão por baixo da mesa, um gesto que antes interpretaria como carinho, mas agora parecia mais um aviso. Na manhã seguinte, recebeu uma mensagem de um número desconhecido. Café da Livraria Cultura, Conjunto Nacional, 15 horas. Venha sozinha. B. Breno. Elisa sentiu o coração acelerar. Seria um encontro com Lúcia, ou apenas com ele. Às 15 horas em ponto, ela entrou no café da livraria, tentando parecer casual em seu vestido simples e óculos escuros. Breno estava sentado num canto, sozinho. Seu rosto estava sério. Obrigada por vir, ela disse, sentando-se à frente dele. Não pude convencê-la a te encontrar. Breno foi direto ao ponto. Mas consegui isto. Ele deslizou um pequeno pedaço de papel sobre a mesa. Era um endereço em Pinheiros. O que é isso? Onde Lúcia mora? Ou pelo menos onde morava até alguns dias atrás? Ela se mudou depois que te viu. Elisa sentiu um arrepio. Por que está me ajudando? Breno a estudou por um longo momento antes de responder. Porque vi como seus olhos se encheram de lágrimas quando falou dela. E por quê? Digamos que eu também tenho algumas contas a acertar com certas famílias de São Paulo. Elisa franziu o senho, confusa, mas Breno já havia se levantado. Uma última coisa, Elisa. Se você realmente for ao endereço, vá com cuidado. Há razões para Lúcia ter mudado de nome e vida. Razões que talvez você não esteja preparada para conhecer. Quando Breno saiu, Elisa ficou ali, segurando o pequeno papel com o endereço. De repente, seu telefone tocou. Era Rafael novamente, querendo saber onde ela estava, enquanto inventava uma desculpa sobre provar doces para a festa. Elisa olhou para o jardim de inverno da livraria, entre as plantas ornamentais. Pequenas dúvidas floresciam como ervas daninhas em sua mente, ameaçando sufocar a imagem perfeita que sempre tivera de seu pai e da vida que ele construíra para ela. A mansão Dornelles dormia em silêncio quando Elisa entrou na ponta dos pés pela porta dos fundos. Já passava da meia-noite, e ela havia inventado uma noite de cinema com Marcela para ganhar algumas horas sozinha. O endereço que Breno lhe dera queimava em seu bolso como uma brasa. Mas antes de ir até lá, precisava encontrar respostas em sua própria casa. O corredor que levava ao antigo quarto de Nádia estava escuro. Desde que Elisa completara 12 anos, seu pai transformara o cômodo em um escritório secundário. Removendo qualquer vestígio da mulher que um dia dormira ali, Elisa nunca questionou. Aceitou a narrativa de que a mãe não merecia ser lembrada. Girou a maçaneta com cuidado. O escritório estava impecavelmente organizado. Como tudo que pertencia a Roberto Dornelles, estantes de madeira escura abrigavam livros de direito internacional e tratados diplomáticos. Na parede, uma foto dele com o presidente da República e outra apertando a mão de Henrique Montenegro em algum evento beneficente. Por onde começar? Murmurou para si mesma. Elisa examinou a escrivaninha, abriu gavetas, procurou atrás dos quadros, mas nada encontrou além de documentos relacionados ao trabalho do pai. Estava prestes a desistir quando notou algo. O assoalho sob o tapete persa parecia ligeiramente mais elevado em um canto. Ajoelhou-se e puxou o tapete. Uma tábua do piso estava minimamente desalinhada. Com o coração acelerado, pressionou a extremidade e ela se levantou, revelando um pequeno compartimento. Dentro, uma caixa de madeira entalhada. Elisa sentou-se no chão.
com a caixa no colo. Suas mãos tremiam ao abrir a tampa. O conteúdo era modesto. Algumas fotos antigas, um batom velho, um colar simples de prata com um pingente de flor e um envelope amarelado pelo tempo. As fotos mostravam Nádia jovem, radiante, segurando Elisa bebê. Em uma delas, abraçava Roberto, todos sorrindo para a câmera. Aquelas imagens contradiziam tudo que seu pai dissera sobre o casamento infeliz, sobre a mãe que nunca se adaptara à vida de esposa de diplomata. Com cuidado, abriu o envelope e retirou 2 folhas de papel. A primeira era uma carta escrita à mão, com uma caligrafia delicada que deveria ser de sua mãe. Querido, se encontrar esta carta, é porque consegui sair a tempo. Não posso mais fingir que não vi o que vi. Os documentos que descobri no seu escritório provam tudo. Sei sobre os negócios com Montenegro. Sei sobre o dinheiro desviado, sobre as ameaças. Tentei acreditar que havia uma explicação. Mas ontem ouvi sua conversa com Henrique. Pretendo levar Elisa comigo. Uma criança não deve crescer neste ambiente de mentiras. Se você tem algum resquício do homem por quem me apaixonei, não tente nos impedir. Se algo acontecer comigo, deixei cópias dos documentos com pessoas de confiança. Por favor, Roberto, pense na nossa filha. Com amor ainda, apesar de tudo, Nádia. Elisa respirou fundo, tentando controlar o tremor que agora tomava todo o seu corpo. A segunda folha era um recorte de jornal antigo, com a manchete parcialmente visível. Acidente suspeito, vítima empresário na... O resto estava rasgado. Um ruído no corredor fez seu coração saltar, rapidamente. Guardou a carta e as fotos, deixando apenas o colar de prata escondido no bolso. Recolocou a caixa no esconderijo, ajeitou o tapete e levantou-se no momento em que a porta se abria. Elisa, Roberto Dornelles, em seu hobby de seda azul marinho, parecia genuinamente surpreso ao encontrá-la ali. Pai, eu estava procurando aquele álbum antigo de fotos para o vídeo da cerimônia. Seu pai a encarou por alguns instantes, o rosto impassível como sempre. Depois, um sorriso forçado se formou em seus lábios finos. Às 2 da manhã, não conseguia dormir, o nervosismo do casamento, você sabe. Roberto entrou no escritório, examinando o ambiente com olhos atentos. Elisa manteve a respiração controlada, embora sentisse o sangue gelando nas veias. Entendo, mas não guardo álbuns aqui, filha. Estão todos no porão, na seção dos arquivos familiares. Ele se aproximou da escrivaninha, passando a mão pela superfície polida. Algo a preocupa além do casamento. Elisa forçou um sorriso. Nada importante, só detalhes da festa. Tem certeza? Roberto inclinou a cabeça, estudando-a. Helena me ligou preocupada. Disse que você anda distraída, que mudou de ideia várias vezes sobre as flores. São só flores, pai. Ela deu de ombros, tentando parecer casual. Nada é só algo, quando se trata dos Montenegro, Elisa. Seu tom endureceu sutilmente. Esta união é importante para nossa família, para o nosso futuro. É o meu casamento, pai. Minha vida. Roberto respirou fundo, como quem se prepara para explicar algo óbvio a uma criança teimosa. Esta é uma visão muito romântica, filha, casamentos, em famílias como a nossa. São alianças. Os Montenegro podem abrir portas que nem mesmo meus anos de diplomacia conseguiram. Um silêncio pesado caiu entre eles. Vi você saindo várias vezes sozinha esta semana. Ele continuou, ajeitando um livro na estante. Sem o motorista, sem avisar ninguém. Um frio percorreu a espinha de Elisa. Estava sendo vigiada. Precisava de um tempo sozinha para pensar. Pensar. A sobrancelha de Roberto se ergueu. Sobre o quê? Sobre tudo. Ela respondeu, caminhando para a porta. É muita pressão, pai. Preciso dormir agora. Roberto assentiu, mas seus olhos permaneceram desconfiados. Durma bem, Elisa. E lembre-se, falta apenas 1 mês para o grande dia. Tudo precisa ser perfeito. Depois que ela saiu, Roberto Dornelles permaneceu imóvel por alguns minutos. Então, caminhou até o tapete e o puxou, revelando o esconderijo. Abriu a caixa, examinando o conteúdo. Seus dedos correram pelas fotos, demorando-se na imagem de Nádia com a pequena Elisa. Com um suspiro cansado, fechou a caixa e ligou para um número que não constava em sua agenda.
Precisamos conversar? Ela está procurando. Na tarde seguinte, Elisa dirigia pelo bairro de Pinheiros, procurando o endereço que Breno lhe dera. Era uma região modesta, completamente diferente do ambiente luxuoso dos jardins. Encontrou finalmente o local, um pequeno sobrado amarelo, com um jardim bem cuidado na frente. Estacionou do outro lado da rua e observou. O que diria se a mãe estivesse ali? Como explicaria os 20 anos de silêncio? A aceitação cega da versão de seu pai? A falta de busca? E se Nádia a rejeitasse novamente, depois de quase 1 hora de contemplação, tomou coragem e atravessou a rua. Bateu na porta com o coração aos pulos. Uma senhora desconhecida atendeu, olhando-a com curiosidade. Pois não. Boa tarde. Estou procurando por Luke, por Nádia Dornelles. O rosto da senhora endureceu imediatamente. Não conheço ninguém com esse nome, moça. Por favor, Elisa insistiu. É muito importante. Sou filha dela. A mulher hesitou por um momento. Seus olhos examinando Elisa como se buscasse semelhanças. Ela não mora mais aqui. Mudou-se há 3 dias, às pressas. A mulher parecia em conflito. Deixou o aluguel pago, mas não disse para onde ia. A senhora tem algum contato dela? Telefone, endereço de trabalho, qualquer coisa? Não, querida. Lúcia, ou Nádia, como você diz, sempre foi muito reservada. Pagava o aluguel em dia. Nunca dava problemas, mas mantinha distância. A senhora fez uma pausa. Tudo o que sei é que ela trabalhou numa floricultura na Liberdade por um tempo. Elisa sentiu o desânimo crescer dentro dela. Outro beco sem saída. Ela deixou alguma coisa para trás. Qualquer coisa. A senhora balançou a cabeça negativamente, mas então pareceu lembrar-se de algo. Bem, ela não deixou nada, mas acho que posso ter o número do rapaz que a ajudou na mudança. Um moço alto, com barba. Breno. Elisa completou, sentindo uma pontada de esperança. Esse mesmo ajudou a carregar os móveis. Parecia conhecê-la bem. Elisa agradeceu e voltou para o carro, mais confusa que antes. Porque Breno não mencionara que ajudara Nádia a se mudar, que outros segredos ele escondia. Enquanto dirigia de volta para casa, não conseguia parar de pensar na carta. Sei sobre os negócios com Montenegro. Que negócios seriam esses, tão obscuros que fizeram sua mãe fugir, temendo pela própria vida e pela da filha? O pior de tudo era que, em poucas semanas, ela estaria se casando com o filho de Henrique Montenegro, o homem que, segundo a carta, estava envolvido em tudo isso. Ao parar em um semáforo, Elisa sentiu o peso do colar de prata em seu bolso. Tirou-o e observou o pequeno pingente em forma de flor, uma rosa, delicadamente trabalhada em prata. Algo lhe dizia que aquele simples colar continha mais verdades do que todos os discursos elegantes que ouvira a vida inteira. O celular de Elisa tocou enquanto ela estava no trânsito. Era Rafael, pela 3ª vez naquele dia. Hesitou por um momento antes de atender no viva voz. Oi, Rafa. Onde você está? A voz dele soava tensa. Passei na sua casa e a empregada disse que você saiu sem o motorista, de novo. Estou resolvendo alguns detalhes do casamento. Mentiu. Enquanto virava em direção à Avenida Paulista, precisava de um tempo sozinha para pensar. Pensar no quê, exatamente? O tom dele ficou mais sério. Elisa, você tem andado estranha, cancelou a prova do vestido ontem, sumiu a tarde toda hoje, está com alguma dúvida sobre nós. A pergunta a pegou de surpresa. Rafael, sempre tão seguro de si, nunca demonstrava insegurança. Não, claro que não. A mentira escapou facilmente. Só estou sobrecarregada com tantos detalhes. Você sabe como sua mãe e meu pai querem tudo perfeito. Um suspiro do outro lado da linha. Certo, olha, quero te ver. Podemos jantar no Fazano hoje. Às 8. Hoje não vai dar, Rafa, estou exausta. Ela precisava de tempo para processar tudo o que descobrira. Amanhã, prometo. Após desligar, Elisa tomou uma decisão impulsiva, fez uma curva fechada e seguiu em direção à Liberdade. Precisava falar com Breno. A floricultura estava fechando quando ela chegou. A senhora idosa trancava a porta e Breno carregava os últimos baldes de flores para dentro. Elisa. Breno pareceu genuinamente surpreso ao vê-la. Aconteceu alguma coisa? Você mentiu para mim.
Ela disse, sem rodeios, descendo do carro. Você ajudou minha mãe a se mudar e não me contou nada. A senhora olhou de um para o outro, nitidamente desconfortável. Vou indo, filho. Não se esqueça de regar as orquídeas. Ela se afastou rapidamente, lançando um último olhar preocupado para Elisa. Breno colocou o último balde dentro da loja e fechou a porta. Vamos conversar, mas não aqui. Ele apontou para o outro lado da rua, onde havia um pequeno parque. Lá é mais tranquilo. Sentaram-se em um banco afastado, sob a luz fraca de um poste. O céu de São Paulo já escurecia, tingido pela poluição e pelas primeiras estrelas. Você está certa? Breno começou. Ajudei Nádia a se mudar, mas não menti. Apenas omiti. Eu a conheço há anos, Elisa. Ela confia em mim. E eu... não mereço saber onde minha própria mãe está. Breno a encarou com intensidade. Nádia está com medo, não de você, mas do que sua aproximação pode significar. Ele fez uma pausa. Quando você apareceu na floricultura, ela entrou em pânico. Achou que seu pai tinha descoberto onde ela estava. Meu pai? Elisa franziu o senho. Por que ela teria medo dele? Por que não perguntar isso a ela? Elisa sentiu o coração acelerar. Você sabe onde ela está agora. Breno hesitou. Sim, mas preciso da sua palavra de que irá sozinha, sem contar a ninguém, especialmente à sua família ou aos Montenegro. Você tem minha palavra. Elisa segurou o pingente de rosa no bolso como se fosse um talismã. Só quero entender o que aconteceu. Ele a estudou por um longo momento, como se avaliasse sua sinceridade. Ela vai me matar por isso, murmurou, tirando o celular do bolso. Digitou uma mensagem rápida. Amanhã, meio-dia, no Parque Trianon, tem um banco próximo ao lago artificial. Ela estará lá. Elisa sentiu um nó na garganta. Ela concordou em me ver. Ainda não, mas vai concordar. Eu a convencerei. Por que está me ajudando? O que ganha com isso? O rosto de Breno ficou sombrio. Digamos que tenho minhas próprias contas a acertar com certas pessoas. E a verdade é algo que interessa a nós dois. Na manhã seguinte, Elisa acordou com a cabeça latejando. Quase não dormira, revirando na cama enquanto tentava imaginar o que diria à mãe. Levantou-se cedo e escolheu roupas simples. Jeans, camiseta e um blazer leve. Nada que lembrasse o luxo dos Dornelles ou dos Montenegro. Quando estava prestes a sair, encontrou seu pai no hall de entrada. Saindo cedo outra vez, Elisa. Roberto Dornelles usava seu habitual terno impecável, mesmo sendo sábado. Seu rosto, sempre composto, escondia bem qualquer emoção, mas seus olhos tinham um brilho peculiar naquela manhã. Tenho uma reunião com a decoradora. A mentira saiu facilmente. Só volto à tarde. Tomei a liberdade de pedir a Martins para acompanhá-la hoje. Elisa congelou. Martins era o segurança pessoal que seu pai contratara recentemente. Um homem discreto, mas intimidador. Não preciso de segurança para escolher flores, pai. Infelizmente precisa. Roberto ajustou o relógio de pulso. Houve alguns incidentes na cidade. Um dos sócios do banco relatou uma tentativa de sequestro nos jardins. Não podemos arriscar. Era uma mentira. E ambos sabiam. Elisa sentiu um arrepio. Seu pai estava monitorando seus passos. Vou com Marcela, estarei segura. Ela caminhou para a porta tentando parecer calma. Insisto no Martins. A voz de Roberto endureceu. Os Montenegro ficariam desolados se algo acontecesse com a noiva a poucas semanas do casamento. Nesse momento, o tal Martins surgiu no hall, alto e silencioso em seu terno escuro. Elisa percebeu que não teria escolha. Certo, mas ele fica no carro. Não quero assustar a decoradora. Roberto assentiu, satisfeito. Beijou-a na testa, um gesto que antes a reconfortava, mas que agora a fez estremecer internamente. Divirta-se com os arranjos, querida. Elisa saiu, seguida de perto por Martins. Sua mente trabalhava freneticamente, como despistar o segurança. O encontro com Nádia estava marcado para dali a 3 horas, e ela não poderia levar uma sombra até lá. A solução veio quando chegaram ao shopping Iguatemi, onde Elisa disse que encontraria Marcela para o café da manhã. Entraram pela porta principal, com Martins sempre 2 passos atrás dela. No meio da multidão de compradores de sábado de manhã, ela viu sua oportunidade. Vou ao banheiro, Martins, espere aqui.
O segurança assentiu, posicionando-se perto da entrada do corredor dos sanitários. Elisa entrou no banheiro feminino, mas imediatamente saiu pela outra porta, que dava para um corredor de serviço. Correu até a saída de emergência e, em minutos, estava na rua, chamando um táxi. Tinha pouco tempo para chegar ao Parque Trianon. O parque estava tranquilo para um sábado. Algumas famílias passeavam pelos caminhos sombreados. Crianças corriam na grama. Casais de namorados dividiam bancos. Elisa caminhou nervosamente até o lago artificial. Foi quando a viu. Nádia estava sentada em um banco afastado, usando um vestido simples de algodão azul e um chapéu de palha que sombreava parcialmente seu rosto. Aos 53 anos, ainda era bonita. Embora o tempo e preocupações tivessem deixado marcas visíveis ao redor dos olhos e da boca, olhava fixamente para a água, como se encontrasse nela respostas para perguntas não formuladas. Elisa sentiu as pernas tremerem. Milhares de palavras se acumularam em sua garganta, mas nenhuma conseguiu sair. Aproximou-se lentamente e sentou-se ao lado da mãe, mantendo uma distância respeitosa. Por um longo momento, nenhuma das duas falou. Você parece com ele. Nádia finalmente quebrou o silêncio, sem olhar para a filha. Tem os olhos de Roberto. Todo mundo diz isso, Elisa respondeu, a voz quase um sussurro. Mas tem o seu sorriso. Nádia virou-se então, encarando-a completamente pela primeira vez em 20 anos. Seus olhos se encheram de lágrimas. Cresceu tanto, tão bonita. Por quê, mãe? A pergunta que assombrara Elisa por 2 décadas finalmente escapou. Por que fugiu? Por que me deixou? Nádia respirou fundo, as mãos apertadas no colo. Nunca quis deixá-la, Elisa. Tentei levá-la comigo. Tinha tudo planejado. Sua voz falhou. Mas seu pai descobriu. Ele me ameaçou. Disse que se eu tentasse levá-la, não viveria para contar história. E eu sabia que não era blefe. A carta, murmurou Elisa. Encontrei a carta no esconderijo do escritório. Os olhos de Nádia se arregalaram. Você encontrou? E ele sabe disso. Acho que suspeita. Tem me vigiado. Até mandou um segurança me seguir hoje. Meu Deus. Nádia se levantou, olhando nervosamente ao redor. Não deveria ter vindo. É perigoso para nós duas. Elisa segurou seu braço, impedindo-a de sair. Mãe, por favor, preciso saber a verdade. O que meu pai fez. O que os Montenegro têm a ver com isso. Vou me casar com Rafael em poucas semanas. Nádia empalideceu. Montenegro, você vai se casar com um filho de Henrique Montenegro? Sim, com Rafael, o filho mais velho. Elisa sentiu um calafrio diante da expressão horrorizada da mãe. O que foi? Nádia segurou as mãos da filha com força. Elisa, você não pode se casar com esse homem. Os Montenegro estão envolvidos em tudo isso tanto quanto seu pai. Envolvidos em quê, mãe? Que negócios são esses mencionados na carta? Nádia olhou ao redor novamente, a paranoia evidente. Seu pai usava a posição diplomática para lavar dinheiro. Henrique Montenegro conseguia contratos governamentais através de propinas. Eles formaram uma parceria há mais de 2 décadas. Descobri por acidente, encontrei documentos. E quando confrontei Roberto, ele... Um barulho de galhos quebrados a interrompeu. Ambas se viraram para ver um homem de terno escuro surgindo entre as árvores. Martins. Rápido. Precisamos ir. Nádia levantou-se, puxando Elisa. Espere, mãe. Como te encontro novamente? Nádia tirou rapidamente um papel dobrado do bolso e o colocou na mão da filha. Aqui está tudo que consegui reunir durante esses anos. Tenha cuidado, Elisa. Confie apenas em Breno. Ele também foi prejudicado por eles. E use isto. Ela arrancou um colar do pescoço, idêntico ao que Elisa encontrara no esconderijo, com o mesmo pingente de rosa. É uma chave, para quando for seguro. Antes que Elisa pudesse perguntar mais, Nádia se afastou rapidamente, misturando-se à multidão do parque. Martins se aproximava, falando ao celular, provavelmente reportando a Roberto. Elisa guardou o papel e o colar no bolso, tentando compor-se. O perfume de sua mãe, uma mistura suave de jasmim e sândalo, ainda pairava no ar, mas a mulher que o usava havia desaparecido novamente, deixando para trás apenas mais perguntas e um buquê de revelações perturbadoras. Sr. Tata, Dornelles. Seu pai solicitou que a acompanhasse de volta à mansão imediatamente,
Martins havia alcançado Elisa, sua expressão impassível enquanto bloqueava discretamente sua passagem no caminho do parque. Pessoas passavam ao redor, alheias à tensão entre os dois. Estou no meio de um compromisso. Martins. Elisa manteve a voz firme, apesar do coração acelerado. O papel que Nádia lhe entregara parecia queimar em seu bolso. Infelizmente, senhorita, são ordens diretas. O Sr. Dornelles pareceu bastante preocupado ao saber que a senhorita despistou a segurança. A ameaça velada estava clara. Elisa avaliou suas opções. Causar uma cena em público só atrairia a atenção indesejada. Melhor jogar conforme as regras, por enquanto. Certo, vamos então. O trajeto até a mansão foi silencioso e opressivo. Quando chegaram, Roberto Dornelles aguardava no escritório principal, de pé junto à janela que dava para o jardim impecavelmente cuidado. Obrigado, Martins. Pode se retirar. Quando ficaram a sós, Roberto virou-se para a filha. Seu rosto não demonstrava raiva. Apenas uma frieza calculada que Elisa achava mais perturbadora que qualquer explosão. Você me desapontou, Elisa. Despistei o segurança porque queria privacidade, pai. Não preciso de alguém me vigiando constantemente. Roberto caminhou até a escrivaninha. Servindo-se de um dedo de uísque, encontrou quem procurava no parque. A pergunta pegou Elisa de surpresa. Ela hesitou por uma fração de segundo. Tempo suficiente para Roberto perceber que acertara na mosca. Não sei do que está falando. Não insulte minha inteligência. Ele girou o líquido âmbar no copo. A questão é, o que Nádia disse a você? O nome da mãe, pronunciado pelo pai após tantos anos de silêncio, fez Elisa endurecer a expressão. Então você sabe que ela está viva, que ela não nos abandonou como sempre disse. As coisas raramente são tão simples, filha. Ameaçar uma mulher de morte parece bem simples para mim. Elisa sacou o papel que Nádia lhe dera. Desdobrando-o na mesa, era uma cópia do recorte de jornal que encontrara na caixa escondida, mais completo. Acidente suspeito, vítima empresário na rodovia Castelo Branco, sócio de Henrique Montenegro morre após carro sair da pista. Roberto observou o recorte sem demonstrar surpresa. Onde conseguiu isso? Importa. A questão é o que significa. O que você e os Montenegro fizeram, pai? Ele tomou um longo gole do uísque, seus olhos nunca deixando os dela. O que fiz foi proteger esta família, Elisa. Construí um império para você herdar. Dei-lhe tudo o que uma filha poderia desejar. À custa de quem? Do sócio dos Montenegro que morreu acidentalmente? Da minha mãe que teve que fugir e viver escondida por 20 anos. Roberto suspirou, de repente parecendo cansado. Sua mãe sempre foi dramática demais, vendo conspirações onde havia apenas negócios. Quanto a esse acidente, ele apontou para o recorte. Foi exatamente isso, um acidente. O homem dirigia bêbado numa noite de chuva. E por coincidência, era sócio dos Montenegro, e morreu justo quando ia denunciá-los. Segundo minha mãe, Roberto riu, um som sem humor. Nádia encheu sua cabeça com teorias da conspiração em apenas um encontro. Impressionante. Ele se serviu de mais uísque. Agora, o importante. Em 3 semanas você se casa com Rafael Montenegro. Os preparativos estão em fase final. Os convites foram enviados. A imprensa está alinhada. Não haverá cancelamentos ou adiamentos. E se eu me recusar? O olhar que Roberto lhe lançou fez seu sangue gelar. Não recomendo esse caminho, Elisa. Seria prejudicial para todos os envolvidos. A ameaça pairou no ar como perfume venenoso. Elisa percebeu que seu pai não era apenas o diplomata sofisticado que aparentava. Havia algo perigoso por trás daquela fachada. Estou cansada, pai. Preciso descansar. Ele assentiu, um sorriso forçado nos lábios. Claro, querida. Ah, e não se preocupe mais com as flores do casamento. Helena encomendou os lírios que a família Montenegro prefere. Uma última demonstração de controle. Elisa saiu do escritório sentindo-se sufocada. O recorte de jornal novamente dobrado em seu bolso. Na manhã seguinte, um domingo ensolarado, Elisa acordou com o som de seu celular. Era um número desconhecido. Alô? É Breno. Podemos nos encontrar? É importante. Como conseguiu meu número? Sua mãe me deu depois que você saiu correndo com aquele segurança. Ela ficou preocupada. Elisa olhou para a porta de seu quarto.
Conseguiria sair sem ser seguida novamente. Onde? Na universidade, biblioteca central, seção de literatura brasileira, em 1 hora. A universidade era um local público o suficiente para não levantar suspeitas, mas grande o bastante para despistar seguranças. Esperta escolha. Estarei lá. Elisa vestiu-se rapidamente e desceu para o café. Para sua surpresa, nem seu pai nem Martins estavam por perto. Apenas uma empregada, que informou que o Sr. Dornelles estava em uma reunião com o Sr. Montenegro, na casa deste último. A oportunidade perfeita para escapar. A biblioteca universitária estava quase vazia naquele domingo. Elisa caminhou até a seção indicada, onde Breno aguardava entre estantes de Jorge Amado e Machado de Assis. Sua mãe está bem? Ela perguntou sem rodeios. Está segura, por enquanto, extremamente nervosa por ter sido descoberta, mas segura. Breno parecia diferente hoje, mais tenso. Mais sério, vestia jeans e camiseta simples, mas carregava uma pasta executiva que destoava do resto da aparência. Por que me chamou aqui? Porque precisamos conversar sobre os Montenegro e seu apartamento ou a floricultura não são seguros. Ele hesitou. E porque agora que você encontrou sua mãe? Acho que tenho o dever de te contar minha parte nessa história. Elisa cruzou os braços, defensiva. Que parte seria essa? O homem no recorte de jornal, o sócio que morreu no acidente, era meu avô, José Santos. A revelação atingiu Elisa como um golpe físico. Ela se apoiou numa estante. Seu avô. Breno assentiu, abrindo a pasta e retirando alguns documentos. Meu avô era engenheiro, criou uma construtora do nada, fez parceria com Henrique Montenegro nos anos 90, quando os contratos públicos começaram a chover para eles. No início, era tudo legítimo, mas então Montenegro conheceu seu pai, que na época trabalhava na embaixada em Washington, e começaram os negócios especiais. Elisa concluiu. Exatamente. Meu avô descobriu que estavam superfaturando obras e usando a posição diplomática do seu pai para lavar o dinheiro fora do país, quando ameaçou expor tudo. Breno fez um gesto que dispensava o fim da frase. O acidente. O carro dele foi adulterado, a polícia arquivou o caso como acidente. Mas um mecânico amigo da família confirmou que os freios foram sabotados. Não tínhamos provas suficientes para acusar ninguém. Breno respirou fundo. Montenegro assumiu a construtora por uma fração do valor real, alegando débitos que meu avô nunca teve. Meu pai tentou lutar judicialmente, mas as provas misteriosamente sumiram. Ele morreu 2 anos depois, de infarto. Elisa sentiu a garganta apertar. Sinto muito, Breno. Cresci sabendo que um dia descobriria a verdade. Estudei, me formei em administração e fiz o que menos esperariam de mim. Abri uma floricultura com minha mãe. Um sorriso triste cruzou seu rosto. Ninguém suspeita de um florista. E como conheceu minha mãe, ela apareceu há 5 anos procurando emprego, estava sempre nervosa, mudava de endereço constantemente. Um dia, viu uma foto do meu avô na casa da minha mãe e quase desmaiou. Foi quando percebemos a conexão. Ela tinha documentos, eu tinha testemunhas. Começamos a reunir provas. Breno entregou a Elisa mais alguns recortes e documentos. Era uma teia complexa de transações suspeitas, nomes de empresas offshore, contratos superfaturados. Isso é só a ponta do iceberg, mas já é suficiente para, no mínimo, abrir uma investigação séria. Ele fez uma pausa. E o pior, Elisa, isso continua até hoje. Os negócios do seu pai com os Montenegro nunca pararam. Elisa sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Rafael? Ele sabe disso tudo? O olhar de Breno endureceu. Rafael Montenegro não apenas sabe, como assumiu parte das operações nos últimos anos, foi treinado pelo pai desde cedo para dar continuidade a tudo isso. A revelação foi como um punhal cravado em seu peito. Rafael, o homem que dizia amá-la, com quem planejava construir uma vida, era parte daquela podridão. Tenho que cancelar o casamento, ela murmurou, mais para si mesma que para Breno. Não será fácil. Os Montenegro não aceitarão um escândalo desses tão perto da cerimônia. E seu pai? Breno hesitou. Seu pai fará de tudo para que o casamento aconteça. Elisa sentiu a determinação crescer dentro dela,
afastando o choque inicial. Precisamos de mais provas, algo irrefutável. Breno a encarou longamente, como se avaliasse até onde poderia confiar nela. Existe algo que pode ser a chave para tudo. Sua mãe mencionou um colar. Elisa instintivamente tocou o bolso onde guardava o pingente de rosa que Nádia lhe dera. Sim, ela disse que era uma chave. E é, literalmente. Breno abaixou a voz. O pendrive com todas as provas concretas está escondido em um cofre no banco. Há 2 colares idênticos com o mesmo desenho. Cada um abre metade do sistema de segurança. Por isso minha mãe me deu um e ficou com o outro. Elisa murmurou. Para que nenhuma de nós tivesse acesso sozinha. Exato. Medida de segurança. Se algo acontecesse com uma, a outra não seria suficiente para acessar as provas. Um sistema engenhoso. Elisa olhou para Breno com novos olhos. Ele não era apenas um simples florista ajudando sua mãe por bondade. Era um homem numa missão de justiça, buscando vingança pela morte do avô e do pai. Precisamos acessar esse cofre, ela disse por fim. Sua mãe tem medo. Acha que é muito arriscado agora, com seu pai e os Montenegro alertas. A cada dia que passa, me aproximo mais do altar com Rafael. Elisa sentiu um arrepio de repulsa. Não posso me casar com ele sabendo disso tudo. Breno a estudou por um momento. Se decidirmos fazer isso, não haverá volta. Sua vida como Elisa Dornelles, herdeira privilegiada, terminará no momento em que abrirmos aquele cofre. Minha vida como Elisa Dornelles já terminou no momento em que vi minha mãe naquela floricultura. Ela tocou o recorte de jornal no bolso. E você? Por que arriscar tudo agora, depois de tantos anos? Breno sorriu. Um sorriso triste que não alcançou seus olhos. Porque finalmente temos uma chance real de justiça. E porque... Ele hesitou. Porque nunca imaginei que encontraria uma aliada na filha de Roberto Dornelles. Seus olhares se encontraram. E algo silencioso passou entre eles. Um entendimento, uma conexão que ia além das palavras. Ambos tinham perdido suas famílias para a ganância dos mesmos homens. Ambos buscavam verdade e justiça. E talvez, pensou Elisa, enquanto observava o rosto determinado de Breno, ambos pudessem encontrar algo mais ao longo do caminho. Faltavam apenas 2 semanas para o casamento, quando Elisa entrou no luxuoso prédio empresarial de Rafael, o edifício Montenegro Plaza, com seus 50 andares de vidro e aço, dominava uma esquina privilegiada da Avenida Faria Lima, simbolizando o poder e a riqueza da família que lhe dava nome. Boa tarde, senhorita Dornelles, cumprimentou o recepcionista com um sorriso ensaiado. O senhor Montenegro a aguarda no 48º andar. Elisa agradeceu com um aceno e dirigiu-se ao elevador exclusivo. A ascensão foi rápida e silenciosa, dando-lhe tempo para organizar seus pensamentos. Desde o encontro com Breno na biblioteca, 3 dias atrás, ela havia encenado o papel de noiva feliz e obediente para não despertar suspeitas do pai ou dos Montenegro. A porta do elevador se abriu diretamente no andar executivo, onde uma secretária já a esperava. Senhorita Dornelles, que prazer recebê-la. O noivo ficará tão feliz com sua surpresa. Elisa sorriu cordialmente. Rafael está ocupado. Posso esperar se ele estiver em reunião. De modo algum, ele está sozinho revisando alguns documentos, mas deixou ordens para que a senhorita sempre tenha acesso direto. Perfeito. Era exatamente o que Elisa esperava. Caminhou pelo corredor de piso de mármore, observando os quadros de arte moderna que decoravam as paredes. Peças caríssimas que Rafael colecionava mais como investimento do que por genuíno apreço estético. Elisa. A surpresa era genuína no rosto de Rafael quando ela abriu a porta de seu escritório sem bater. Não sabia que viria hoje. Ele levantou-se rapidamente da mesa de vidro e madeira escura, contornando-a para beijá-la. Estava impecável em seu terno feito sob medida. O cabelo castanho estrategicamente desalinhado num visual que ele sabia ser atraente. Elisa permitiu o beijo, lutando contra a repulsa que agora sentia. Decidi fazer uma surpresa. Ela sorriu, afastando-se sutilmente. Queria ver você trabalhando, conhecer melhor seu mundo. Rafael ergueu uma sobrancelha, confuso. Meu mundo. Você conhece meu mundo desde que nasceu, Elisa. Nossas famílias sempre conviveram. Conhecer a parte que não vemos nas festas e jantares. Ela caminhou pelo escritório, fingindo admirar a vista panorâmica da cidade.
O que realmente acontece aqui, nos bastidores? Ela notou como Rafael tensionou levemente os ombros. Um movimento quase imperceptível, mas que seus olhos agora alertas conseguiram captar. Bem, nada muito interessante. Ele riu, voltando à mesa e desligando rapidamente a tela do computador. Revisões de contratos, reuniões chatas, ligações tediosas. O verdadeiro glamour está nas festas que damos, não no trabalho diário. Mesmo assim, me interessa. Elisa sentou-se na cadeira de couro em frente à mesa. Afinal, serei uma Montenegro em breve. Deveria entender os negócios da família, não acha? O sorriso de Rafael vacilou por um instante. Meu pai sempre manteve nossas mulheres afastadas dos negócios. Diz que é um ambiente muito áspero para a sensibilidade feminina. Que antiquado! Elisa sorriu, mas seus olhos permaneceram frios. E você, Rafael, também acha que não devo me envolver? Apenas acho que você tem preocupações mais importantes agora. O casamento, nossa futura casa. A casa que já está sendo decorada por sua mãe. O casamento que está sendo organizado pela Helena. Sobra-me pouco para fazer, na verdade. Rafael a observou demoradamente, como se tentasse decifrar o que estava por trás daquela mudança de comportamento. Está tudo bem. Elisa, você anda diferente nas últimas semanas. Diferente como? Distante, questionadora. Ele deu a volta na mesa e ajoelhou-se ao lado dela, pegando suas mãos. É apenas ansiedade pré-casamento. Podemos adiar se você precisar de mais tempo. A oferta a surpreendeu. Seria sincera, ou apenas uma estratégia para acalmá-la. Não é isso, Rafa. Ela testou o terreno. É só que, às vezes sinto que não te conheço completamente, que há partes suas que nunca vi. Ele beijou suas mãos, um gesto calculadamente romântico. Sou um livro aberto para você, meu amor. Sempre fui. A mentira fluiu tão naturalmente dos lábios dele que Elisa quase duvidou de si mesma. Quase. Então me deixe ficar aqui hoje. Quero ver como você trabalha, conhecer seus colegas, entender esse mundo. O rosto de Rafael endureceu quase imperceptivelmente. Hoje não é um bom dia, Elisa. Tenho reuniões confidenciais, documentos sensíveis para revisar. Ele olhou o relógio. Na verdade, meu pai deve chegar a qualquer momento para discutirmos um projeto importante. Que projeto? Apenas um investimento imobiliário. Nada que valha seu tempo precioso. Ele se levantou, oferecendo um sorriso profissional. Por que não fazemos o seguinte? Vá para casa se arrumar e nos encontramos para jantar no Fasano às 8. Reservarei nossa mesa preferida. Elisa percebeu que não conseguiria mais informações naquele momento. Rafael estava claramente desconfortável e tentando se livrar dela. Claro, será ótimo. Ela se levantou, pegando a bolsa. Vou usar aquele vestido vermelho que você gosta. Perfeito. O alívio era palpável em sua voz. Elisa caminhou até a porta, mas parou antes de sair. Ah, Rafa, esqueci meu celular no seu sofá. Antes que ele pudesse reagir. Ela voltou e pegou o telefone que propositalmente deixara cair entre as almofadas. Aproveitou o movimento para olhar rapidamente os documentos espalhados na mesa. Um nome chamou sua atenção. Projeto Castelo Branco, o mesmo nome da rodovia onde o avô de Breno havia morrido. O restaurante Fasano estava lotado como sempre, mas a mesa reservada para Rafael Montenegro estava perfeitamente posicionada, discreta o suficiente para conversas privadas, mas visível o bastante para que todos notassem quem estava ali. Você está deslumbrante, Rafael comentou, admirando o vestido vermelho que delineava perfeitamente o corpo de Elisa. Obrigada. Ela sorriu, estudando o cardápio. Como foi o restante do seu dia? A reunião com seu pai foi produtiva. Um leve franzir de sobrancelhas. Foi sim, rotina. Sobre o tal projeto imobiliário. Castelo Branco, não é? Rafael pousou o cardápio lentamente, encarando-a. Como sabe o nome do projeto? Vi nos documentos da sua mesa. Me chamou a atenção porque é o nome de uma rodovia. Elisa manteve o tom casual, embora seu coração batesse acelerado. Alguma relação. Apenas uma coincidência. O tom de Rafael era estudadamente despreocupado. O nome oficial é Projeto CB, mas alguns documentos trazem o nome completo. O que exatamente é esse projeto? Rafael fez um gesto para o sommelier, ganhando tempo. Um complexo de alto padrão, escritórios, residencial, shopping.
Nada muito emocionante. E a localização? Zona Oeste, num terreno que adquirimos recentemente. Ele sorriu, trocando de assunto. Mas falemos de coisas mais interessantes. Sua amiga Marcela me ligou hoje. Está preocupada com seu chá de panela. Parece que você não respondeu às mensagens dela. O jantar prosseguiu com conversas superficiais. Rafael claramente evitava qualquer menção a negócios, enquanto Elisa representava o papel de noiva distraída com os preparativos do casamento, mas sua mente trabalhava freneticamente. Quando voltavam para casa no carro de Rafael, ela decidiu arriscar uma última cartada. Rafa, você acha que nossos pais são bons homens? A pergunta pegou-o de surpresa. Como assim? Estive pensando sobre integridade, sobre o que realmente importa na vida. Ela olhou pela janela, observando as luzes da cidade. Nossos pais construíram fortunas, mas a que custo? Será que pisaram em pessoas pelo caminho? Rafael parou no sinal vermelho, virando-se para encará-la. De onde vem isso, Elisa? Alguém andou falando mal das nossas famílias para você. Apenas refletindo. Às vezes me pergunto se o dinheiro que nos cerca é limpo. O rosto de Rafael endureceu completamente. Nossos pais são homens de negócios, bem-sucedidos, respeitados, construíram impérios do zero. E se descobríssemos que esses impérios foram construídos sobre crimes, você me contaria? O sinal abriu, mas Rafael não moveu o carro imediatamente. Seus olhos estudavam Elisa com uma intensidade que ela nunca vira antes. Você anda investigando algo, Elisa? O tom dele era calmo, mas continha uma nota de ameaça que a fez estremecer. Claro que não, como disse, apenas refletindo. Rafael voltou a dirigir, seu perfil rígido contra as luzes da noite. Algumas reflexões são perigosas, meu amor, especialmente há poucas semanas do nosso casamento. Quando pararam em frente à mansão Dornelles, Rafael segurou o braço de Elisa antes que ela saísse. Elisa, se algo está te incomodando, precisa me dizer. Somos parceiros, certo? Não deve haver segredos entre nós. A ironia da frase quase a fez rir. Em vez disso, ela se inclinou e o beijou suavemente. Nenhum segredo, mentiu, olhando-o nos olhos. Até amanhã no jantar dos Montenegro. Enquanto caminhava até a porta, sentiu o olhar dele nas suas costas. Tinha certeza que assim que entrasse, Rafael faria uma ligação. Provavelmente para seu pai. Possivelmente para Roberto Dornelles. Sua pequena provocação sobre o projeto tinha funcionado melhor do que esperava. A reação defensiva de Rafael confirmava suas suspeitas. Havia algo podre escondido nos negócios das duas famílias, e o projeto Castelo Branco estava no centro disso, ao entrar. Encontrou seu pai esperando no hall. Jantar agradável? Perguntou Roberto, o rosto uma máscara de cordialidade. Sim, Rafael estava um pouco tenso com o trabalho. Natural, o casamento se aproxima, as responsabilidades aumentam. Ele observou o rosto da filha atentamente. Algum problema, querida? Você parece preocupada. Apenas cansada, pai. Boa noite. Enquanto subia as escadas, Elisa podia sentir o olhar calculista do pai em suas costas. O mesmo olhar que Rafael lhe dirigira minutos antes. A tempestade se aproximava, e ela acabara de perceber que estava no olho do furacão, em seu quarto. Trancou a porta e tirou do bolso secreto da bolsa o papel que Breno lhe entregara naquela tarde. Após uma rápida troca de mensagens, nele, um endereço e um horário para o dia seguinte, a agência bancária onde estava o cofre. Amanhã, véspera do casamento, ela e Nádia finalmente acessariam as provas completas. E então não haveria mais volta. O dia do casamento amanheceu com um céu de azul impecável, como se os próprios elementos conspirassem para criar a ilusão de perfeição que as famílias Dornelles e Montenegro tanto desejavam. A mansão fervilhava de atividade desde as primeiras horas. Decoradores davam os últimos retoques. Cozinheiros preparavam o café da manhã especial da noiva. Assessores de imprensa coordenavam a chegada dos fotógrafos selecionados para cobrir o casamento do ano. Elisa observava tudo de sua janela, como uma estranha em sua própria casa. Não havia dormido. Passara a noite repassando mentalmente cada detalhe do plano que traçara com Breno e Nádia. A visita ao banco no dia anterior havia confirmado suas piores suspeitas.
Os documentos encontrados no cofre provavam de forma irrefutável o envolvimento de Roberto Dornelles e Henrique Montenegro em uma rede de corrupção, lavagem de dinheiro e até mesmo na morte do avô de Breno. Mais chocante ainda era a participação ativa de Rafael, que nos últimos 3 anos assumira parte significativa das operações ilícitas. Um suave toque na porta interrompeu seus pensamentos. Elisa, é Helena. Posso entrar? Temos um cronograma apertado hoje. Elisa respirou fundo, ajeitando o robe de seda. Claro, entre. A organizadora do casamento entrou carregando uma prancheta e seguida por 2 assistentes. Seu sorriso profissional não escondia o nervosismo. Bom dia, querida, grande dia, não é mesmo? As maquiadoras chegam em 1 hora, o vestido já está sendo preparado na sala de vestir. E... Helena parou, observando o rosto pálido de Elisa. Está tudo bem, parece que não dormiu. Ansiedade de noiva. Elisa forçou um sorriso. Nada que uma boa maquiagem não resolva. Helena assentiu, aliviada. Claro, é completamente normal agora. Vamos revisar a programação. Às 10 horas começamos cabelo e maquiagem. Ao meio-dia o almoço leve. Às 14 horas você se veste. Às 15h30 saímos para a Catedral da Sé, onde a cerimônia começa pontualmente às 16h30. Enquanto Helena falava sem parar, Elisa observava pela janela a chegada de mais uma limusine. Dela desceu Rafael, acompanhado por seu pai, Henrique Montenegro. Mesmo à distância, a semelhança entre pai e filho era notável. A mesma postura arrogante, o mesmo andar confiante de quem jamais enfrentou consequências por seus atos. Elisa, está me ouvindo? Sim, desculpe. Pode repetir a parte sobre as alianças. As horas seguintes passaram numa sucessão de rituais vazios. Mãos habilidosas transformaram seu cabelo em um arranjo elaborado de cachos e tranças. Uma maquiadora premiada trabalhou em seu rosto, criando a imagem da noiva perfeita. Sua pele foi hidratada, perfumada, preparada como uma oferenda para o altar do casamento perfeito. Está linda, senhorita, comentou a maquiadora, afastando-se para admirar seu trabalho. O senhor Montenegro vai ficar sem palavras. Palavras. Rafael certamente teria muitas quando o plano se concretizasse. Elisa sorriu educadamente, dispensando a profissional. Precisava de alguns minutos sozinha antes da chegada do vestido. Seu celular vibrou discretamente. Era uma mensagem de um número desconhecido. Tudo confirmado. Nádia está a caminho com os documentos. Estarei na igreja quando você chegar. Coragem, B. Breno, apenas pensar nele trazia um conforto inesperado. Em poucas semanas, aquele homem que entrara em sua vida por acaso tornara-se seu único porto seguro. Outra mensagem chegou, desta vez de Rafael. Contando os minutos para te ver no altar, meu amor. Hoje começa nosso império. A ironia da mensagem fez Elisa sorrir amargamente. Sim, hoje algo começaria. Mas não seria o que Rafael imaginava. Um suave toque na porta anunciou a chegada do vestido. 2 assistentes entraram carregando cuidadosamente a criação exclusiva. Um modelo de renda francesa e seda italiana que custara o equivalente ao salário anual de 10 funcionários das empresas Montenegro. Vamos ajudá-la a se vestir, senhorita, disse uma delas, sorrindo. Elisa deixou-se manipular como uma boneca, erguendo os braços quando solicitada, girando conforme orientada, mantendo-se imóvel enquanto ajustavam cada detalhe. O vestido era inquestionavelmente deslumbrante. Um sonho de menina transformado em realidade por mãos talentosas e tecidos caríssimos. Perfeito, sussurrou Helena ao entrar e ver Elisa completamente pronta. Seus olhos brilhavam de emoção genuína. Simplesmente perfeito. Obrigada por tudo, Helena. Elisa sorriu, sentindo uma pontada de culpa pelo que estava prestes a fazer. A organizadora dedicara meses a este evento, e tudo seria arruinado em questão de minutos. Seu pai está esperando para vê-la antes de sairmos. Roberto Dornelles entrou imponente em seu fraque impecável. Seus olhos, geralmente frios e calculistas, pareciam estranhamente emocionados ao ver a filha. Elisa. Ele se aproximou, tomando suas mãos. Você está magnífica, por um instante. Elisa viu nele apenas seu pai, o homem que a criara sozinho, que lhe dera tudo que o dinheiro podia comprar. Quase fraquejou, quase
Obrigada, pai. Antes de irmos, ele baixou a voz, afastando-se um pouco dos outros presentes. Quero que saiba que tudo o que fiz na vida, fiz pensando em você, em seu futuro, em sua segurança. A declaração, tão próxima de uma confissão, fez Elisa estremecer internamente. Sei disso, pai. Não era exatamente uma mentira. Ela realmente acreditava que, à sua maneira distorcida, Roberto achava que estava protegendo-a. Excelente. Ele beijou sua testa. Os Montenegro são a aliança que precisávamos. Rafael será um bom marido. Um bom marido. Um criminoso que continuaria os negócios escusos das famílias. Um homem que mentia olhando nos olhos sem hesitar. Está na hora, anunciou Helena, consultando o relógio. A limusine está esperando. O trajeto até a Catedral da Sé foi surreal. Pessoas nas calçadas apontavam e acenavam para a limusine decorada com flores brancas. Fotógrafos corriam para registrar a passagem do veículo. Era como estar dentro de um filme. Um filme sobre uma vida que não era a sua. Roberto segurava sua mão no banco traseiro, ocasionalmente apertando-a em um gesto que poderia ser de afeto ou advertência. Lembra-se de quando era pequena e dizia que queria um casamento de princesa. Ele comentou, olhando pela janela. Pois bem, realizei seu sonho. Sim, pai, realizou. Elisa apertou o pequeno pingente de rosa escondido na manga do vestido. Sua mãe estaria já na igreja com os documentos. A catedral surgiu imponente quando a limusine dobrou a esquina. Uma multidão se aglomerava nas escadarias. Convidados elegantemente vestidos, fotógrafos, curiosos. A nata da sociedade paulistana estava presente, ansiosa para testemunhar a união das famílias Dornelles e Montenegro. Chegamos, anunciou o motorista, parando suavemente diante do tapete vermelho que cobria os degraus da igreja. Roberto ajustou a gravata, preparando-se para descer. Antes que abrisse a porta, virou-se para a filha uma última vez. Elisa, aconteça o que acontecer lá dentro. Lembre-se de quem você é. Uma Dornelles. Em breve, uma Montenegro. Não desaponte nossas famílias. Havia algo no tom dele. Um aviso velado, uma ameaça sutil, que fez o sangue de Elisa gelar. Ele sabe, pensou, alarmada. Ou pelo menos suspeita. Mas era tarde demais para recuar. O plano estava em movimento. A porta se abriu. Flashes dispararam. Roberto desceu primeiro, oferecendo a mão para ajudar Elisa. O vestido, com sua cauda elaborada, exigia manejos cuidadosos. As damas de honra, lideradas por Marcela, correram para ajustar o tecido, enquanto Elisa ascendia os degraus no braço do pai. Na entrada da catedral, Helena organizava a fila de entrada. A marcha nupcial começou a tocar no órgão majestoso. Os convidados levantaram-se, virando-se para a entrada. Elisa respirou fundo, segurando com força o buquê de lírios brancos que não escolhera. Pronta? Perguntou Roberto, ajustando o braço para que ela se apoiasse. O interior da igreja era de tirar o fôlego. Arranjos florais suntuosos decoravam cada banco. Centenas de velas criavam uma atmosfera etérea. No altar, Rafael aguardava em seu terno de grife, mais parecendo um ator representando o noivo perfeito do que um homem genuinamente apaixonado. Ao lado dele, Henrique Montenegro exibia um sorriso triunfante, a expressão de um homem que acabara de fechar o negócio da vida, e foi aí que Elisa a viu. Sua mãe, discretamente posicionada no fundo da igreja, vestindo um conjunto simples mas elegante, segurando uma pasta preta, ao seu lado, quase imperceptível entre os convidados. Breno confirmava com um olhar que tudo estava pronto. A caminhada até o altar pareceu durar uma eternidade. Cada passo levava Elisa não para um futuro de luxo e privilégios, mas para o momento em que destruiria irremediavelmente o mundo que conhecia. Quando finalmente ficou face a face com Rafael, viu nos olhos dele não amor, mas satisfação. A satisfação de quem acabara de adicionar mais uma peça valiosa à sua coleção de conquistas. Estamos aqui reunidos, começou o padre. Sua voz solene ecoando pela catedral silenciosa. Elisa respirou fundo, sentindo o peso do momento. Em poucos minutos, quando o padre perguntasse se alguém se opunha à união, Nádia se manifestaria. E então,
A verdade sobre as famílias Dornelles e Montenegro viria à tona diante de toda a sociedade paulistana. As mentiras que sustentaram toda a sua vida desabariam como um castelo de cartas ao vento. A voz do padre ecoava pela catedral enquanto prosseguia com o rito matrimonial. Cada palavra soava como marteladas na consciência de Elisa, que mantinha os olhos fixos em Rafael sem realmente vê-lo, em sua visão periférica. Percebia seu pai ligeiramente tenso, observando os convidados com um olhar discretamente vigilante. Rafael Montenegro, você aceita Elisa Dornelles como sua legítima esposa, prometendo ser-lhe fiel, amá-la e respeitá-la, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias da sua vida. Rafael sorriu, exibindo dentes perfeitamente alinhados. Sim, aceito. O padre virou-se para Elisa. Elisa Dornelles, você aceita Rafael Montenegro como seu legítimo esposo, prometendo ser-lhe fiel, amá-lo e respeitá-lo, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias da sua vida. Um silêncio pesado caiu sobre a igreja, enquanto todos aguardavam a resposta da noiva. Elisa olhou para Rafael, depois para seu pai, e finalmente para a multidão de convidados. Em algum lugar entre eles, sua mãe aguardava o momento certo. Antes de responder, sua voz saiu clara e firme, surpreendendo-a. Gostaria de fazer uma pergunta ao meu noivo. Um murmúrio percorreu a igreja. O padre, visivelmente desconcertado, pigarreou. Senhorita, não creio que... Por favor. Elisa interrompeu gentilmente. É importante. Rafael parecia confuso, mas manteve o sorriso diplomático. Claro, meu amor. O que quer saber? Elisa respirou fundo. O que significa Projeto Castelo Branco? O sorriso de Rafael congelou. Roberto Dornelles deu um passo à frente, mas Elisa ergueu a mão, sinalizando que permanecesse onde estava. Não é o momento para discussões de negócios, querida. Rafael tentou rir, lançando um olhar tranquilizador para os convidados confusos. Pelo contrário, este é exatamente o momento. Elisa virou-se para encarar a congregação. Antes que eu prometa amor eterno, gostaria de saber exatamente com quem estou me casando e quem são as famílias que se unem hoje. Henrique Montenegro levantou-se de seu assento privilegiado na primeira fileira. Padre, prossiga com a cerimônia. Minha nora está apenas nervosa. Não estou nervosa. Sierre Montenegro, estou perfeitamente lúcida. Elisa deu um passo para o lado, afastando-se do altar. E não sou sua nora. Foi nesse momento que Nádia se levantou. O movimento atraiu todos os olhares para o fundo da igreja, onde ela permanecia de pé, segurando a pasta preta. O rosto de Roberto Dornelles perdeu toda a cor. Nádia, ele sussurrou, tão baixo que apenas Elisa pôde ouvir. Sim, pai, minha mãe, aquela que você disse ter nos abandonado, mas que na verdade fugiu para salvar a própria vida. Elisa estendeu a mão na direção de Nádia. Mãe, por favor, junte-se a nós aqui na frente. O burburinho na igreja aumentou enquanto Nádia caminhava pelo corredor central. Alguns convidados mais antigos a reconheceram, arfando em surpresa. Nádia mantinha a cabeça erguida, embora suas mãos tremessem levemente ao segurar a pasta. Que palhaçada é essa? Rafael sibilou, segurando o braço de Elisa com força. Ela se desvencilhou com um movimento brusco. Não me toque, quando Nádia chegou ao altar. Mãe e filha se entreolharam por um momento intenso. Nas primeiras fileiras, Henrique Montenegro sussurrava furiosamente com seu filho, enquanto Roberto permanecia paralisado, como se visse um fantasma. Nádia. Roberto finalmente se manifestou, forçando um sorriso para os convidados. Que surpresa! Agradável, depois de tantos anos. Poupe-nos do teatro, Roberto. Nádia falou pela primeira vez, sua voz surpreendentemente firme. Virou-se para os convidados. Peço desculpas pelo transtorno, mas não poderia permitir que minha única filha se casasse sem conhecer a verdade sobre a família do noivo e sobre seu próprio pai. Ela abriu a pasta e retirou um maço de documentos, entregando-os ao padre perplexo. O que é isso? Perguntou o religioso, olhando os papéis sem compreender. Evidências, respondeu Elisa, de uma longa história de corrupção, lavagem de dinheiro e... Ela olhou diretamente para Henrique Montenegro.
Assassinato. O padre empalideceu, deixando os documentos caírem sobre o altar. Rafael tentou recolhê-los rapidamente, mas vários convidados das primeiras fileiras já se aproximavam, curiosos com o drama que se desenrolava. Isso é um absurdo, exclamou Henrique, avançando ameaçadoramente em direção a Nádia. Essa mulher é desequilibrada. Abandonou a família há décadas. Suas acusações não têm fundamento. Tem fundamento suficiente para uma investigação. Uma voz masculina se pronunciou. Breno avançou pelo corredor, acompanhado por 2 homens de terno que não estavam entre os convidados. Promotor Carlos Mendonça. Um deles se apresentou, mostrando a identificação, e esses documentos acabam de serem entregues também ao Ministério Público. O caos se instalou. Convidados levantavam-se, alguns tentando sair, outros aproximando-se para entender melhor o que acontecia. Fotógrafos que haviam sido contratados para registrar o casamento do ano, agora disparavam flashes capturando o escândalo do século. Isso é uma armação, gritou Rafael, avançando contra Breno. 2 seguranças do cerimonial o contiveram. Uma armação com provas muito sólidas, respondeu Breno calmamente, incluindo transferências bancárias, contratos fraudulentos e... Ele olhou diretamente para Henrique Montenegro. O laudo que comprova a adulteração dos freios do carro do meu avô? José Santos, que acidentalmente morreu na rodovia Castelo Branco após ameaçar denunciar vocês. O nome fez Henrique Montenegro vacilar visivelmente. Não sabemos do que está falando. Ele gaguejou, mas seu rosto havia perdido toda a arrogância. Roberto Dornelles, que permanecera em silêncio, tentou uma última cartada. Elisa, ele se aproximou da filha, ignorando o tumulto ao redor. Você não sabe o que está fazendo. Estamos falando da sua vida, do seu futuro. Não jogue tudo fora por vingança. Não é vingança, pai. É justiça. Elisa removeu o véu, deixando-o cair sobre o altar. E não estou jogando meu futuro fora. Estou finalmente começando a viver. Você é minha filha. Ele tentou mais uma vez. Sua voz agora um sussurro desesperado. Tudo o que construí foi para você. Construiu sobre cadáveres, pai. Sobre vidas destruídas. Elisa olhou para Breno, que agora conversava com os promotores. Como a família de Breno. Como a vida da minha mãe, forçada a viver escondida, longe da própria filha. Rafael, percebendo que a situação era irrecuperável, tentou escapar discretamente por uma porta lateral. Um dos promotores acenou para policiais que aguardavam do lado de fora, que rapidamente o interceptaram. Rafael Montenegro, anunciou o promotor em voz alta. O senhor está sendo conduzido para prestar depoimento sobre as acusações de participação em organização criminosa, lavagem de dinheiro e obstrução de justiça. Henrique Montenegro cambaleou, apoiando-se em um banco da igreja. Seus olhos, antes tão arrogantes, agora mostravam puro pânico. Isso não acabou. Ele sibilou para Nádia quando ela passou por ele. Vocês não sabem com quem estão lidando. Sabemos perfeitamente, respondeu Nádia, sem intimidar-se. E agora todos saberão também. No meio do caos, com jornalistas já se aglomerando nas portas da catedral e convidados chocados dispersando-se, Elisa encontrou o olhar de Breno. Ele sorriu para ela. Um sorriso triste, mas reconfortante que dizia: conseguimos. Elisa caminhou até ele, deixando para trás o altar, o noivo e os sonhos fabricados de uma vida que nunca fora realmente sua. O que acontece agora? Perguntou ela, observando os policiais conduzirem Rafael para fora, enquanto outros oficiais entregavam intimações a Roberto e Henrique. Agora vem a parte difícil, respondeu Breno, tocando de leve seu ombro. Depoimentos, processos, a imprensa. Vai ser uma tempestade. Tempestades limpam o ar, comentou Nádia, juntando-se a eles. Hesitante, estendeu a mão para tocar o rosto da filha. Sinto muito que seu casamento tenha terminado assim. Elisa riu. Um som genuíno de alívio. Eu não. Foi exatamente como deveria ser. Enquanto caminhavam para fora da igreja, os 3 juntos pela primeira vez, os flashes das câmeras captavam não apenas o escândalo do dia, mas o nascimento de algo novo, verdade, justiça e talvez um começo de cura para feridas que permaneceram abertas por 2 décadas. No horizonte de São Paulo, nuvens escuras se acumulavam, prometendo uma tempestade que lavaria as ruas da cidade. Uma metáfora perfeita para o que acabara de acontecer dentro daquela catedral. Escândalo no altar,
Herdeira denuncia noivo e pai por corrupção e assassinato. A manchete do Estadão estampava a primeira página na manhã seguinte. Acompanhada de uma foto dramática de Elisa deixando a catedral entre Nádia e Breno, enquanto Rafael era conduzido por policiais em direção oposta, todos os grandes jornais e portais de notícias exibiam variações da mesma história, alguns com mais sensacionalismo, outros com análises mais aprofundadas sobre os impactos na elite empresarial paulistana. Elisa observava as manchetes em seu tablet, sentada na pequena sala do apartamento de Breno em Pinheiros. Após o caos na igreja, nenhum deles poderia voltar para suas casas. A imprensa aguardava como abutres em frente à mansão Dornelles, à floricultura dos Santos e a qualquer lugar remotamente associado a eles. Eles estão chamando de núpcias da verdade, comentou Nádia, trazendo xícaras de café para os três. Parece título de novela mexicana. Apesar da tensão, Elisa sorriu. Era estranho e reconfortante ao mesmo tempo estar ali com sua mãe, observando os pequenos gestos e expressões que eram tão parecidos com os seus próprios. O promotor ligou, informou Breno desligando o celular. Rafael tentou embarcar em um jato particular ontem à noite, mas foi detido no aeroporto de Guarulhos. Henrique Montenegro está sob custódia domiciliar por problemas de saúde. E seu pai? Ele olhou hesitante para Elisa. Seu pai está prestando depoimento desde as 5 da manhã. Elisa assentiu, tentando ignorar o aperto no peito. Apesar de tudo, Roberto ainda era seu pai, o homem que a criara. A dualidade de sentimentos era esmagadora. O que eles estão dizendo sobre mim nas redes sociais? Perguntou, temendo a resposta. Breno e Nádia trocaram olhares. Misto. Breno respondeu cautelosamente. Alguns estão te chamando de heroína por ter exposto a corrupção mesmo custando seu próprio casamento. Outros acham que você traiu sua classe social, que é uma ingrata. E muitos estão curiosos sobre a minha história, completou Nádia. A mãe que voltou dos mortos, como um tabloide tão elegantemente me chamou. O interfone tocou. Fazendo os três sobressaltarem, Breno atendeu com cautela. São os advogados. Ele anunciou, parecendo aliviado. DR Mendes e Dra Correia. Minutos depois, os dois advogados, um senhor de cabelos grisalhos e uma mulher de meia idade com postura firme, estavam sentados com eles, explicando os próximos passos legais. A situação é complexa, mas as provas são substanciais, explicou Dra Correia, organizando documentos sobre a mesa de centro. O juiz já autorizou o bloqueio de bens das empresas Montenegro e de parte das contas pessoais de Roberto Dornelles. E quanto a mim? Perguntou Elisa. Serei investigada também. Você é tecnicamente uma testemunha-chave, não uma suspeita, respondeu Deotter Mendes. A menos que surjam evidências de seu envolvimento nos esquemas, o que pelo que sabemos não ocorreu. Elisa assentiu, parcialmente aliviada. Seu patrimônio pessoal, embora significativo, vinha principalmente de investimentos próprios e da herança de sua avó materna. Dinheiro que Roberto nunca controlara diretamente. O que acontece agora? Nádia perguntou, sua mão inconscientemente buscando a da filha. Vocês precisarão prestar depoimentos formais e detalhados, explicou Dra Correia. Serão inquiridos sobre tudo, quando souberam dos esquemas, como reuniram as provas, quem mais estava envolvido. Será exaustivo e, por vezes, hostil. As famílias Montenegro e Dornelles têm conexões poderosas, acrescentou o Dr. Mendes. Políticos, juízes, empresários, muitos tentarão protegê-los, ou pelo menos mitigar os danos. Precisamos estar preparados para uma batalha longa. Após a saída dos advogados, um silêncio pesado instalou-se no pequeno apartamento. A realidade das consequências de suas ações começava a se solidificar. Não seria apenas um escândalo passageiro. Suas vidas haviam mudado permanentemente. Preciso ir até a mansão buscar algumas coisas, Elisa disse subitamente. Roupas, documentos pessoais, fotografias. É muito arriscado, protestou Breno. A imprensa está por toda parte, e não sabemos se é seguro. Posso pedir para um oficial de justiça acompanhá-la, sugeriu Nádia, para garantir que ninguém impeça sua entrada ou saída. Elisa considerou a ideia, mas balançou a cabeça. Não, preciso fazer isso por conta própria. É um encerramento.
A mansão Dornelles parecia estranhamente silenciosa quando Elisa atravessou os portões. Escoltada por um segurança contratado por seus advogados, os jornalistas ainda estavam lá, gritando perguntas e tirando fotos, mas uma ordem judicial mantinha-os a uma distância segura da propriedade. Maria, a governanta que trabalhava para a família há mais de 20 anos, abriu a porta com olhos vermelhos de choro. Senhorita Elisa, ela murmurou, abraçando-a brevemente. A casa está tão vazia sem você. Meu pai esteve aqui desde ontem. Não, senhorita. A polícia veio, levou computadores, documentos. Maria parecia devastada. Nunca imaginei ver o Sr. Dornelles nessa situação. Elisa subiu as escadas até seu quarto, que permanecia exatamente como o deixara na manhã do casamento. O vestido de noiva havia sido cuidadosamente pendurado, provavelmente por Maria. Um símbolo fantasmagórico do que deveria ter sido. Com movimentos mecânicos, Elisa recolheu o essencial: roupas práticas, documentos importantes, joias de valor sentimental herdadas da avó. Parou diante de uma fotografia na mesa de cabeceira. Ela aos 10 anos, no colo do pai durante um passeio de barco. Por que, pai? Murmurou para a imagem sorridente de Roberto Dornelles. Por que escolheu esse caminho? A resposta, ela sabia, era complexa. Ambição, oportunismo, o desejo de pertencer às altas esferas do poder. Roberto não era um monstro unidimensional, mas um homem que fizera escolhas terríveis e agora enfrentava as consequências. Ao passar pelo escritório dele, Elisa não resistiu a entrar. Os policiais haviam deixado a sala revirada, gavetas abertas, estantes esvaziadas, o computador ausente no meio da confusão. Algo chamou sua atenção. Uma carta sobre a mesa, endereçada a ela com a caligrafia impecável do pai, com mãos trêmulas. Elisa abriu o envelope. Elisa, quando ler isto, provavelmente já estarei sob custódia. Não pedirei perdão. Sei que o que fiz é imperdoável aos seus olhos. Apenas quero que entenda que, a meu modo distorcido, sempre acreditei estar fazendo o melhor para você. Tudo começou com pequenos favores, compromissos menores que pareciam inofensivos. Quando percebi, estava envolvido demais para sair. Henrique Montenegro não é homem que aceita deserções. Sua mãe descobriu por acidente. Tentei convencê-la a ignorar, a aceitar nossa realidade. Mas Nádia sempre foi teimosamente honesta. Traço que você certamente herdou, quando ameaçou denunciar tudo. Entrei em pânico. As ameaças que fiz. Não há justificativa. Nunca pretendi matá-la. Saiba disso. Queria apenas assustá-la o suficiente para garantir seu silêncio. Quando fugiu sem você, alimentei a mentira do abandono por orgulho ferido e para protegê-la da verdade sobre mim. Agora que tudo veio à tona, espero que encontre paz ao lado de sua mãe. Quanto a Rafael, confesso que sempre soube de seu caráter duvidoso, mas o casamento era vantajoso demais para nossas famílias. Os ativos em seu nome em bancos suíços e nas Ilhas Cayman estão limpos. Vendo os investimentos legítimos da construtora no exterior, use-os para reconstruir sua vida longe de toda essa sujeira que criei, com o amor possível de quem sou, Roberto. Elisa deixou as lágrimas escorrerem livremente enquanto guardava a carta na bolsa. Não era um pedido de desculpas, nem uma confissão completa, mas era o mais próximo da verdade que seu pai jamais chegara com ela. Ao sair da mansão, os flashes a cegaram momentaneamente. Manteve a cabeça erguida, ignorando as perguntas gritadas pelos repórteres. Senhorita Dornelles, como se sente traindo sua própria família? Elisa, é verdade que seu noivo tentou fugir do país. O que sua mãe disse após 20 anos desaparecida, no carro que a aguardava? Elisa viu mensagens em seu celular. Uma delas, de Marcela, sua ex-dama de honra. Nunca pensei que faria algo assim. Não sei se te admiro ou te odeio por isso. Preciso de tempo. Outra, de um número desconhecido, mas que reconheceu como sendo do pai de Rafael. Isso não acabou, garota. Ninguém humilha os Montenegro e sai ileso. Elisa bloqueou a tela, respirando fundo. A colheita de justiça apenas começava, e seria uma safra difícil de cultivar, quando o carro parou em um semáforo. Ela observou pessoas comuns nas ruas, trabalhadores voltando para casa, estudantes, famílias, vidas normais, sem o peso dos impérios construídos sobre mentiras e crimes,
Pela primeira vez em sua vida, Elisa invejou essa simplicidade e, paradoxalmente, sentia-se mais livre do que nunca, mesmo com todas as incertezas que a aguardavam. Seu celular vibrou novamente. Era Breno. "Tudo bem aí? Estamos preocupados." Um pequeno sorriso formou-se em seus lábios enquanto ela respondia: "A caminho, levando apenas o que realmente importa." O carro avançou quando o semáforo abriu, deixando para trás a vida que ela conhecera por 28 anos. À frente, um futuro incerto, mas pela primeira vez, genuinamente seu, 6 meses se passaram desde o dia em que Elisa deixou Rafael no altar e expôs os crimes de ambas as famílias. O verão chegara a São Paulo, trazendo dias quentes e céus de um azul intenso que contrastava com os arranha-céus de concreto e vidro. Em um prédio reformado no bairro de Pinheiros, uma placa discreta anunciava: Rosas do Amanhecer, Fundação de Apoio a Mulheres Desaparecidas e Vítimas de Violência. O interior era acolhedor, paredes em tons suaves, poltronas confortáveis, arranjos de flores frescas que traziam vida ao ambiente. Elisa estava sentada atrás de uma mesa simples, analisando relatórios financeiros quando Nádia entrou, trazendo 2 xícaras de café. "Os números estão bons?" perguntou Nádia, colocando uma das xícaras à frente da filha. "Melhores do que esperávamos." Elisa sorriu, grata pela pausa. "As doações aumentaram 30% este mês. E o programa de capacitação profissional já tem fila de espera." Nádia sentou-se, observando o rosto da filha com orgulho discreto. Os últimos meses haviam sido difíceis, mas também transformadores. A jovem frágil e submissa aos desejos do pai dera lugar a uma mulher determinada, que canalizara sua dor em propósito. 3 novos casos chegaram hoje, comentou Nádia. Mulheres que sumiram há anos e foram encontradas graças ao nosso banco de dados. Precisamos expandir a equipe jurídica, respondeu Elisa, fazendo anotações. Muitas delas precisarão de apoio para recuperar documentos, pedir guarda dos filhos. O telefone tocou. Interrompendo a conversa, Elisa atendeu, seu rosto mudando de expressão enquanto escutava. Entendo, sim, estaremos lá. Ela desligou suspirando. Era o Dr. Mendes. A sentença de Rafael sai amanhã. Como se sente sobre isso? Nádia perguntou com cuidado. Elisa refletiu por um momento. Estranhamente distante, como se aquela vida, aquele quase casamento, tivesse acontecido com outra pessoa. Era verdade. Os meses de depoimentos, audiências e manchetes sensacionalistas haviam sido exaustivos, mas também catárticos. A cada revelação sobre a extensão dos crimes, o vínculo emocional que Elisa ainda mantinha com seu passado se dissolvia um pouco mais. Henrique Montenegro fora condenado a 16 anos de prisão por corrupção, formação de quadrilha e participação indireta no assassinato do avô de Breno. Rafael pegara 10 anos por lavagem de dinheiro e obstrução de justiça. Roberto Dornelles, após um acordo de delação premiada, recebera 8 anos em regime semiaberto. E seu pai visitará ele novamente esta semana, perguntou Nádia, tentando manter o tom neutro. A relação entre mãe e filha havia se fortalecido nos últimos meses, mas o tema, Roberto, ainda era delicado. Nádia nunca interferira nas decisões de Elisa sobre manter contato com o pai, mesmo que isso claramente lhe causasse desconforto. Sim, na quinta-feira. Elisa fechou a pasta de documentos. Ele está cooperando com as investigações sobre outros esquemas, parece. Arrependido. As pessoas mudam quando perdem tudo, comentou Nádia, sem amargura. O tempo havia suavizado suas feridas, embora as cicatrizes permanecessem. Até os Dornelles e os Montenegro. Uma assistente bateu na porta. Anunciando que o grupo de apoio da tarde estava pronto para começar, Nádia se levantou para coordenar a sessão, deixando Elisa com seus pensamentos. Pela janela, ela podia ver a floricultura do outro lado da rua, agora expandida e renovada, com o nome Flores Santos, em letras elegantes. Breno havia usado parte da indenização que recebera no processo para transformar o pequeno negócio familiar em algo maior, que agora fornecia arranjos para eventos e empresas por toda a cidade. Pensando nele, Elisa sorriu involuntariamente. O relacionamento que nascera em meio ao caos crescera de forma lenta e cuidadosa nos meses seguintes,
Não houve grandes declarações ou gestos dramáticos. Apenas a construção paciente de confiança e afeto entre duas pessoas igualmente feridas pelo passado e determinadas a construir algo novo. O sol começava a se pôr quando Elisa cruzou a rua em direção à floricultura. O expediente já havia terminado, mas ela sabia que encontraria Breno lá, cuidando das orquídeas que exigiam atenção especial. Como foi o dia? Ele perguntou quando ela entrou, sem desviar os olhos da delicada planta que examinava. Produtivo, 3 novos casos resolvidos. Elisa aproximou-se, observando-o trabalhar. Havia algo profundamente reconfortante em como as mãos fortes de Breno podiam ser tão gentis com as flores. A sentença de Rafael sai amanhã. Breno finalmente olhou para ela, seus olhos buscando sinais de angústia no rosto de Elisa. Quer que eu vá com você ao tribunal? Por favor. Ela não precisava elaborar. Breno compreendia o que significava para ela encerrar este capítulo. Nádia também irá. E depois, finalmente poderemos seguir em frente. Ele sorriu, guardando as ferramentas de jardinagem. Falando nisso, tenho uma surpresa para você. De trás do balcão. Breno pegou uma pequena caixa de madeira entalhada. O coração de Elisa acelerou. Reconheceu o trabalho artesanal, muito semelhante à caixa onde encontrara a carta de sua mãe no escritório do pai. Esta pertencia à minha avó, explicou Breno, abrindo a tampa. Dentro, repousava um delicado anel de prata. Não havia diamantes ostensivos ou pedras preciosas. Apenas um desenho simples e elegante de uma rosa, semelhante ao pingente que Nádia e Elisa compartilhavam. Era o anel de noivado dela. Mandei reformar e transformar, usando a prata de uma pulseira antiga que ela também usava. Elisa tocou o anel com a ponta dos dedos, sentindo a textura do metal trabalhado com carinho. É lindo, ela sussurrou. Não é um diamante de 5 quilates. Breno comentou com um sorriso tímido, referindo-se ao extravagante anel que Rafael lhe dera. É infinitamente mais valioso, respondeu Elisa, sincera. Breno respirou fundo, reunindo coragem. Sei que é cedo, que ambos estamos ainda processando tudo o que aconteceu, mas também sei que a vida é curta e imprevisível demais para adiarmos a felicidade. Ele segurou as mãos dela. Não estou propondo um casamento imediato, apenas um compromisso, uma promessa de que, quando estivermos prontos, daremos esse passo juntos. Elisa sentiu lágrimas nos olhos, não de tristeza ou medo, como tantas vezes nos últimos meses, mas de uma alegria serena que vinha crescendo dentro dela. Sim, ela respondeu simplesmente. Quando estivermos prontos. Breno deslizou o anel em seu dedo, um encaixe perfeito, como se tivesse sido feito para ela desde o princípio. Na manhã seguinte, o tribunal estava lotado para a leitura da sentença de Rafael Montenegro. Jornalistas, advogados e curiosos aglomeravam-se para testemunhar o desfecho de um dos maiores escândalos empresariais da história recente do país. Elisa, Nádia e Breno sentaram-se discretamente no fundo do salão, quando Rafael foi trazido pelos oficiais. Seus olhares se cruzaram brevemente. Não havia mais raiva ou ressentimento nos olhos de Elisa. Apenas uma determinação tranquila de quem finalmente encontrara seu próprio caminho, após a confirmação da sentença de 10 anos. Eles saíram do tribunal pela porta lateral, evitando o assédio da imprensa. O dia estava ensolarado, com uma brisa leve que carregava o perfume distante de flores. O que fazemos agora? Perguntou Nádia. Ajustando os óculos escuros que usava para não ser reconhecida, Elisa olhou para sua mãe, depois para Breno, e finalmente para o pequeno anel de prata em seu dedo, um símbolo não de posse ou status, mas de renascimento. Agora vivemos. Ela respondeu simplesmente, um dia de cada vez. Enquanto caminhavam para o carro, Elisa pensou em como sua vida havia mudado completamente em apenas alguns meses. Perdera a fortuna, o sobrenome poderoso, o casamento de conto de fadas que a sociedade esperava dela, mas ganhara algo muito mais precioso: autenticidade, propósito e amor genuíno. Na sede da Fundação Rosas do Amanhecer, dezenas de mulheres encontravam diariamente apoio para reconstruir suas vidas depois de experiências traumáticas. Cada história resolvida, cada família reunida, cada injustiça reparada era uma pequena vitória contra o sistema que por tanto tempo silenciara as vítimas. No escritório de Elisa,
Sobre sua mesa simples, repousava uma fotografia recente. Ela, Nádia e Breno no jardim da floricultura. Sorrisos sinceros nos rostos. Ao lado, em um vaso de cristal, uma das poucas relíquias que trouxera da mansão, um arranjo de rosas vermelhas frescas lembrava diariamente que, mesmo entre espinhos, a beleza encontra maneiras de florescer. Naquela tarde, quando Elisa retornou à fundação, encontrou Nádia organizando um novo grupo de voluntárias. Mulheres de todas as idades e classes sociais. Unidas pelo desejo de ajudar outras a encontrar seu caminho, temos um novo caso, Nádia informou, entregando-lhe uma pasta. Uma mulher que fugiu do marido abusivo há 3 anos e agora quer recuperar a guarda do filho. Elisa examinou os documentos determinada. Vamos ajudá-la, afirmou com convicção. Do outro lado da rua, Breno colocava um novo arranjo na vitrine da floricultura. Rosas brancas e vermelhas entrelaçadas, simbolizando o novo começo que compartilhavam. A dor do passado finalmente havia florescido em justiça, amor e recomeço. E esse, Elisa sabia agora, era o verdadeiro final feliz que sempre merecera.